Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para o nosso segundo tutorial correspondente às aulas de programação em linguagem Ruby, fazendo uso da interface SonicP para a produção de composições musicais. Sempre lembrando, você não precisa ser necessariamente um músico profissional para brincar e aprender a usar esse recurso. Então, o tutorial ele serve exatamente como um conjunto de orientações que fará com que você entenda a proposta de cada função, cada elemento ou cada comando que iremos utilizar. Então, estamos aqui em uma aula onde o objetivo será aprofundar o nosso conhecimento em novos elementos para deixar a sua composição com muito mais recursos. Então, temos aqui um script e faremos uso de 4 sintetizadores. Então, nesse momento, eu gostaria que você abrisse o seu editor SonicP e observasse esse conjunto de instruções aqui, que na realidade é um loop, é uma operação de looping que estamos fazendo através do live loop com o uso de uma guitarra. E acrescentamos 4 sintetizadores: o Profit, o Saw, o Chip Bass e o DSaw. 4 sintetizadores. Então eu gostaria que vocês transcrevessem esse algoritmo para o editor de vocês, para que possamos mostrar o que ocorrerá com a sonoridade com esse algoritmo aqui apresentado. Lembrando que nós estamos acrescentando aqui novos elementos como pan, attack, sustain, release, que iremos comentar daqui a pouquinho. Então execute essa codificação, seguindo, portanto, o nosso tutorial. Faça com calma. Agora você vai precisar digitar, mas é até bom porque você vai treinar a digitação caso você ainda não seja tão bom em digitação. Um dos grandes benefícios da programação é esse. Então não tenha preguiça. Você colherá muitos frutos com o passar do tempo ao digitar mais rápido, ou cada vez mais rápido. Sempre lembrando, né, que nós estamos aqui trabalhando com a inicialização e a finalização, que devem estar na mesma direção. Trata-se de um algoritmo estruturado. Preste atenção nos 2 pontos, a vírgula, que são necessários, senão o seu programa ele não roda. Você deve ter congelado essa tela. E ao terminar, execute. Com esse script, nós acabamos de criar uma música de suspense. Então, como nós estamos no módulo do videogame, já pensou que legal você criar um videogame e acrescentar ao fundo uma música de suspense? Mas antes de transcrever esse script em seu editor, vamos compreender a função dos novos elementos, tais como attack, sustain e release. Bem, você já digitou, agora nós vamos explicar. Você já sabe que o amp amplia o som e o pan faz a distribuição do som nos alto-falantes. Alto-falante direito, esquerdo, right, left, sempre assim, fazendo, portanto, o balanceamento do som nos alto-falantes presentes. Isso acaba proporcionando um efeito sonoro bacana. Agora nós vamos explicar os elementos attack, sustain e release. O release fará a função de um sino com vibração prolongada ou não. Então vamos a um teste. Transcreva a codificação abaixo para perceber esse efeito. Então apague, as informações ou salve as informações do algoritmo anterior e vamos ao treinamento. Altere o release 0.2 para 5 depois que finalizar e analise o novo efeito de sino com vibração mais extensa. Com esse efeito poderemos fazer o som ou parar repentinamente ou se estender até proporcionar um efeito fade out, que é o sumiço do som à medida que a música vai terminando. Então tem o fade in e o fade out, muito utilizado no mundo das gravações musicais. Faça a alteração do elemento ataque de 0 para 5 aqui, você vai perceber como a nota ganha uma extensão.
porém para repentinamente em função do efeito release com pontuação 0.2. Por isso que nós tivemos que passar aqui para release 5 para que você percebesse melhor esse efeito aqui. Feito isto, agora nós vamos utilizar o mesmo script e com o elemento sustain sendo alterado para 4, a nota ganha sustentação, permanecendo a sonoridade em mais tempo ao ser executado o script. Tá? Então é sustain de sustentação. Então o release é de liberação, o sustain de sustentação e o ataque é de realmente entrar com uma sonoridade um pouquinho mais forte. Execute agora essa codificação, vá alterando aí os parâmetros, tá? Justamente para que você perceba a funcionalidade de cada elemento. Experimente ampliar o elemento AMP para ampliar o seu som e perceba como o volume aumenta consideravelmente. Então alteramos aqui, olha só, de AMP1 para AMP5. Já que passou a compreender melhor a funcionalidade desses elementos, transcreva o código da primeira página e execute a música de suspense que foi criada. Então agora chegou o momento de você brincar um pouquinho com todas essas instruções que nós demos para vocês. Agora vamos falar dos samples, que são amostras sonoras com efeitos especiais nas músicas. Então nós vamos utilizar essas amostras da seguinte forma: faça a transcrição desse script. Aqui nós temos uma amostragem sonora, a primeira, a segunda amostragem sonora e a terceira amostragem sonora e quarta, como já explicamos para vocês na aula anterior, que sempre corresponde a uma amostra sonora. Então é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, selecionando o tipo de instrumento, o piano, o splash, algum som de percussão. Então, como a linguagem Ruby é uma linguagem muito simples, se você dominar um pouquinho o inglês, você já entende, né, que drum, por exemplo, é bateria, perc é percussão, piano. Aqui nós temos a guitarra, o acréscimo de algum sintetizador no ambiente sonoro. Então faça a transcrição desse script e mande rodar o seu programa. Ao ouvi-lo, perceba o tocar de um sino, efeito piano, uma batida suave no chimbal da bateria, que é o efeito drum splash, junto com a percussão, que é bem próximo ao som do berimbau, e o efeito ambilunar, como se algo ricocheteasse em algum objeto, produzindo um efeito especial na música. Então perceba também a presença dos elementos Start e Finish. Vamos analisá-los. Então temos aqui Start Finish, que altera as informações para que o efeito sonoro se estenda cada vez mais. Então brinca um pouquinho com esses dois elementos, Start e Finish, dentro desse script aqui recomendado. Essa construção musical nos conduz novamente ao cinema, onde poderíamos retratar uma cena com a sonoridade do respiro de um grande animal. Seria uma outra cena de suspense que deixaria o público com muito medo. Experimente. Então dá para você brincar com o imaginário das pessoas através da linguagem Ruby e do editor Sonic P. Imagina você colocar esse som na porta do quarto à meia-noite, né, da sua namorada, do seu amigo que é conhecido por ser uma pessoa medrosa. Ele vai entrar em pânico, né? Mas brincadeira. Dá para fazer isso sim com quem a gente gosta. Vamos agora criar um efeito para a seguinte cena.
Um instrumento de percussão toca ao fundo com apenas uma batida. Em seguida toca o sino e por último uma nave espacial passa sobre a nossa cabeça. É exatamente essa a sensação que o script abaixo nos proporcionará. Então aqui eu desenvolvi o código, desse jeitinho aqui, no loop. Em seguida acrescentei as amostras sonoras e o tempo de parada para cada passagem de uma amostragem para a outra. Então faça a transcrição dessa codificação no seu editor, treinamento de digitação, mais uma vez, e mande rodar. Ao mandar rodar, você vai perceber todas as sonoridades e elementos. Faça as alterações nos parâmetros e deixe a sua percepção musical identificar as alterações que podem ser realizadas. Crie uma música para um cenário específico e mostre ao seu professor. E aí, eu acho que você, com todo esse conhecimento, dá para começar a construir a sua própria música, alterando diversos dos parâmetros aqui presentes. Porque isso aqui é só um referencial. Agora você altera e veja que tipo de sonoridade você consegue gerar. Justamente para você aprender a executar e a pensar, nos elementos que serão necessários para criar a sua sonoplastia para o ambiente. Com o Sonic P temos a possibilidade de criarmos notas de forma aleatória através do elemento R-Range. Vejamos como. Então, temos aqui o uso de um sintetizador, a inicialização de uma operação de looping e o R-Range aqui. As notas irão variar de 50 a 95. Aqui de 0.125 até 1.5. Então você consegue definir a escolha do efeito sonoro através do elemento rate. E R-Range é porque você vai ter um range de variação de notas ao qual será escolhida uma dessas notas de forma aleatória. Observe que fizemos primeiro a escolha de um sintetizador e em seguida criamos uma estrutura de looping com uma nota musical que podemos variar entre 50 e 95. Em seguida escolhemos o efeito sonoro através do sample Crack Bell, aqui presente, que equivale a uma percussão específica. Então faça a transcrição do script, insira novos elementos em sua codificação, e comece a brincar aí com a alteração dos parâmetros. O importante é que você se especialize e compreenda a funcionalidade de cada um deles e aí deixar a imaginação florescer. Você vai ficar horas aí brincando com essa ferramenta. Poderemos controlar o número de vezes que desejamos que a música ou as notas sejam tocadas através do comando times do. Então aqui 5.timesdo. Se você transcrever o script abaixo em seu editor, você vai compreender melhor a funcionalidade da ferramenta. Então aqui no R-Range será tocada uma das notas aleatoriamente e aqui no Play Choosing serão tocadas as três notas escolhidas, 60, 65 e 72. Então é um outro recurso que recomendamos a vocês. Uma novidade para esse exercício é o comando use real time, que você está usando no tempo real. E aqui você mantém o script com essa característica, com amplificação nível 10. Manda rodar aí para ver o efeito sonoro gerado. Vamos usar os efeitos novamente para a criação de um cenário onde estaremos retratando o som de um avião em movimento. Transcreva o script abaixo. Olha que a inicialização do loop e todos os elementos que você já observou anteriormente sendo aplicados. Se ainda não conhece a forma de onda de um sample, abaixo temos uma demonstração. O elemento rate funcionará como uma mola, esticando ou recolhendo a mola e com isso provocando variações na sonoridade.
Então isso aqui representa variações na sonoridade. Então dependendo da sample que você utilizar, será gerado um efeito sonoro X, Y ou Z. Nós já falamos de frequência, né, no vídeo anterior. O movimento rápido das colunas transforma as notas em agudas, enquanto que o movimento lento das colunas se transforma em notas graves. Então, através dessa imagem aqui, você consegue identificar o que é grave, qual é a região do grave e qual é a região do agudo. Aqui nós temos um movimento lento das colunas. Aqui um movimento rápido, né, que é o movimento mais lento das colunas. Faremos no exemplo abaixo uma operação de looping com a aplicação de várias sonoridades. Transcreva esse script. Agora nós estamos incluindo aqui batidas por minuto 109. Brinca um pouquinho com esse parâmetro, altera para 10, para 20, para 300. Estamos usando um sintetizador específico, notas específicas também, com os seus respectivos slips. Aumente o BPM para um volume maior, faça alteração nas notas e nas oitavas, inclua sustenido e bemol. Então agora você vai brincar aí com sustenido e o bemol, desse jeitinho aqui, ó. O B é o bemol, o S é o sustenido, e você pode acrescentar isso nas notas aqui presentes. Para você entender o que é sustenido e o que é o bemol. E aqui um novo elemento que está entre as chaves, que é a duração das notas que você pretende definir. Então, você pode usar esse recurso também. Já que conseguimos absorver vários conceitos dessa modalidade de programação, vamos para a nossa primeira experiência para a construção musical. Agora vamos analisar a questão estrutural. Então, BPM, como eu falei anteriormente, velocidade da batida. O fade-in é a inicialização da música com o volume aumentando de forma gradual. Aqui a matemática utilizada para gerar o efeito fade-in. Olha que legal. Pensou que ia se livrar da matemática? Não, ela volta. Agora nós temos a escolha da amostra sonora aqui presente, inicialização do loop, primeira estrutura do loop, aqui a área de abrangência, através do range. Então faça a transcrição, mande rodar, altere os parâmetros para compreender melhor a funcionalidade deste algoritmo. Vamos adicionar efeitos do sintetizador em nossa produção musical através das instruções abaixo. Então aqui você tem a primeira estrutura do looping. O que você vai fazer agora? Acrescente isso aqui na sequência. Vamos trabalhar aí um pouquinho mais com a digitação. Em seguida, cria a terceira estrutura do looping para a sua composição, utilizando esses recursos aqui presentes. Agora vai entrar o decay, o slice, depois a gente vai comentar a respeito. Inclusão do quarto looping. Vamos fazer com calma que nessa parte aqui tem, ó, ele é bem amplo. Vou passar devagarzinho para vocês não se complicarem. 10 é o baixo, inicialização do looping, inclusão do sintetizador, novamente um contrabaixo, bassline. Outros elementos aqui como o divisor e o depth. Altera esses parâmetros aqui depois que você executar para verificar a funcionalidade desses.
Inclua também o quinto looping, através desses comandos aqui, através dessas instruções. Vamos trabalhar com uma nota específica D1, usar o elemento ataque, o divisor, o depth. E esta é a última estrutura do looping criada. Então assim que você acabar, deixa eu só ampliar aqui, para que vocês façam a última estrutura do looping. Aqui já começa a complicar um pouquinho, porque nós estamos desenvolvendo um algoritmo um pouquinho mais extenso e conjugado. Você deve respeitar essa característica da estrutura da linguagem, para não dar problema aí durante a compilação. E por último, o que nós recomendamos? Não se preocupe com os elementos que ainda não conhece, apenas observe como desenvolver uma estrutura para a música contínua, o que nós acabamos de fazer. E com base nesse exemplo, desenvolva loopings mais simples, explorando os conhecimentos obtidos até então. Tá? Então, o objetivo desse tutorial é que você construa uma música contínua através desses algoritmos que acabamos de passar para vocês. Então, boa sorte na execução das tarefas e até o próximo tutorial. Muito obrigado pela atenção.